estou muito otimista, assim, claro que são desafios enormes, país continental como o Brasil, as limitações hoje orçamentárias, enfim. Se eu te perguntar assim, qual é a política do MEC? Qual foi o programa que o governo passado criou, o Ministério da Educação? Você não vai encontrar, a não ser o de escola cívico-militar, que não atingia, aliás, 1,5% das escolas públicas desse país. Não tinha estratégia, não tinha foco, não tinha meta, não tinha diálogo, não tinha... Né? Então, o primeiro desafio grande foi reestruturar o Ministério, de formação, de orçamento, de diálogo. E assim, eu vi muito um desafio, Saldanha, de olhar para a educação básica por compreender, primeiro que era a orientação do presidente, por compreender que o grande desafio brasileiro está na educação básica. Até porque para a pessoa ir para o ensino superior hoje, precisa passar pela educação, precisa terminar a educação básica. Quando a gente imagina que um terço da população não concluiu a educação básica, é algo que imagina o prejuízo para um país, né? Os impactos para um país, do ponto de vista social, econômico, você não ter. Acho que é o mínimo que uma nação precisa fazer pelos seus cidadãos ou cidadãs é garantir que ele termine o ensino básico. O senhor vê essa pressão para cortar gastos dentro de um ministério que é o que concentra a maior parte dos gastos discricionários, por exemplo? Claro que eu sou terminantemente contra qualquer corte de gasto com investimento em educação. Né? Porém, eu fui gestor e sei que para o governo atender às suas demandas e fazer investimento e atender às demandas sociais, ela precisa ter o equilíbrio fiscal, ela precisa ter a arrecadação, ela precisa ter o bom equilíbrio para isso. Então, eu compreendo essa coisa. Agora, nós fizemos uma reforma tributária, mas a reforma tributária, se você for olhar, ela olha muito o consumo, né? Ela não olha a questão da renda, nem olha a questão do patrimônio. Então, ele foca muito na renda, né? Então, eu acho que o Brasil precisa dar um salto maior, porque o Brasil é um país muito desigual, né? A concentração de renda é muito grande, né? Então, eu acho que quem tem mais tem que pagar mais e quem tem menos tem que pagar menos. Eu acho que a grande justiça tributária que precisa ser feita nesse Brasil é os mais ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. O investimento per capita aluno no ensino superior do Brasil já é o nível de país desenvolvido. Quando você vai para o ensino básico, é um terço. Né? Então, é importante precisamos ter mais recursos para investimento na educação, precisamos. Agora, claro que precisamos melhorar a governança da aplicação desses recursos, cobrar mais resultado, melhoria na qualidade da aprendizagem, né? Não estou tirando essa discussão, mas que precisamos de mais investimento, precisamos sim. Eu até defendi uma época que a educação estivesse fora do arcabouço, né? Estivesse fora dessa. É porque se o Brasil não tomar a decisão de que precisa fazer investimento forte, pesado, né? Aproveitar essa janela de oportunidade que a gente tem enquanto o Brasil está começando a envelhecer. Então essa é a grande janela de oportunidade que a gente tem para investir fortemente na nossa juventude, nos nossos jovens, nossos profissionais, em ciência, pesquisa nesse país. Então não ficar sempre nesse passo de lento em relação a outros países que conseguiram dar um salto de forma mais rápida. Nada contra as emendas, mas as emendas elas poderiam fazer parte de uma estratégia da política do governo. Porque gente, é o seguinte, quem foi eleito para governar o país foi o presidente, a partir de propostas que foram apresentadas à população. Então, assim, foram ações programáticas que o presidente apresentou para a população e foi eleito. O papel do legislativo além de legislar, de fazer as leis, preparar o orçamento do governo, mas dentro do que o governo também estabeleceu como prioridades e metas, né? Até porque, repito, nós vemos na democracia, o governo foi eleito. Então, essas emendas o crescimento das emendas foi uma coisa, se você for comparar, eram 8 bilhões, hoje são mais de 50 bilhões, né? Então, eu acho que essas emendas poderiam fazer parte, sem nenhum problema, o deputado poderia botar a emenda dele lá no estado dele, lá no município, mas dentro de uma estratégia política, com um certo objetivo, um certo foco, com metas estabelecidas, desenhadas por essa política pelo Ministério. Então, poderia se construir isso.
fala tanto da importância da educação, Saldanha. Eu já disse isso na comissão, lá no Senado e na Câmara, quando eu falei. A gente fala tanto em educação, que a educação é importante, que a educação é o grande caminho para o país, mas na hora, né, a gente corta o orçamento da educação, a gente não prioriza a educação. Então, assim, é estabelecer que, se eu tenho alguns bilhões para emenda, por que eu não estabeleço que parte das emendas vai para a educação e vai para dentro dos programas das políticas para alfabetizar as crianças, para garantir escola de tempo integral, para garantir o pé de meia, universalizar para todos os jovens? Por que não pensa dessa forma, entendeu? Tem estado ainda que a gente implementa o programa pé de meia e às vezes a diferença de um colega que está dentro de uma sala de aula, porque em cima da renda per capita da família, né? Às vezes a diferença é de R$10, R$20, e ele deixa de receber por isso. Para a gente universalizar todos, pudesse receber. Isso é um desejo do senhor? Universalizar? Claro que eu gostaria muito. E é um desejo do presidente também. Agora, se limita essa questão orçamentária, né? Os estudos que apresentaram que os países criaram, ele mostra que ele é capaz de reduzir 25% a evasão. Eu acho pouco, né? Assim, nossa ideia é tentar reduzir zero, reduzir 100%, né? Chegar a não ter evasão. E eu sempre digo que o pé de meia, ele não é um instrumento único, ele é um dos instrumentos. É preciso ter uma escola que acolha bem o aluno, é preciso ter uma escola com uma boa infraestrutura, é preciso ter uma escola com internet, porque hoje a meninada, no mundo virtual que a gente vive, mas com fins pedagógicos, é preciso ter um bom professor bem qualificado, né? E o pé de meia vem se somar a garantir que aquele jovem ali não precisa sair para trabalhar, que tem um dinheirinho para comprar um tênis novo dele, que tem um dinheirinho para poder ir para o cinema no final de semana com a namorada. Então, que são sonhos que a juventude tem, que a adolescência tem. O presidente Lula não só é o maior presidente, mas é o candidato mais forte para a eleição no ano que vem. E eu não tenho dúvida que ele vai ganhar a eleição no ano que vem. Ele pode dizer por quê. Porque governo, a gente compara governos. Porque a gente está muito nesse debate, popularidade e tal, mas vamos comparar. Vamos só parar um pouquinho e comparar os 4 anos do Bolsonaro com os 4 anos do Lula. Não estou falando só numa área, nem em todas as áreas. Tem muita coisa a ser feita, muita coisa. O Brasil é um país muito desigual, mas eu não tenho dúvida, olha bem, eu não tenho dúvida da recuperação do presidente Lula, e que não tenho dúvida que é um candidato imbatível no ano que vem.